queridos. Vou fazer a correção de mais uma atividade, tá bom? É a correção da quarta atividade do 9º ano, tá bom? Então, quer dizer, eu vou fazendo todas as correções. Eu dou uma atividade, faço correção, tá bom? E tendo uma matéria nova também, que eu vou achando mais que for mais difícil também, eu vou fazer uma videoaula sobre ela, ok? Eu tô achando que fica mais fácil desse jeito, atinge o maior número de alunos, tá bom? Então, vamos lá. Então, expressões algébricas. É o que a gente vai falar, é o assunto que a gente vai começar a falar agora. O que são expressões algébricas? Certinho? Vamos lá. O que são expressões algébricas? Expressões algébricas, nós temos dois tipos de expressões. As expressões numéricas e as expressões algébricas, certo? Qual a diferença entre uma e a outra? As expressões numéricas, foi o que eu revisei com vocês no início lá na escola, que tem até um exercício, uma primeira atividade que nós fizemos no Google Sala de Aula lá na escola, onde tinha expressão numérica com números inteiros. Ali só tinha números. Era uma expressão numérica, só tinha número, não tinha letra, certo? Então, aquela primeira atividade que tem lá é uma expressão numérica. Você pode conferir, ela está lá no Google Sala de Aula, é uma atividade presencial, né? Quando estava presencial, mas ela está no Google Sala de Aula para quem quiser fazer, ela está lá, tá bom? Ela foi colocada lá para vocês, na sala de vocês. Então, é uma expressão numérica com números inteiros, para vocês treinarem operações com números inteiros que eu dei. Então, a diferença é essa. A expressão numérica, ela tem apenas números. Já a expressão algébrica, ela mistura números e letras. Como vocês estão vendo exemplos aqui, tá vendo? X mais 5, b ao quadrado menos 4ac, que é até a fórmula de uma equação que a gente vai ver mais na frente um pouquinho, tá bom? Que é o valor de delta, né? A gente vai ver da equação de segundo grau. Então, isso aqui são exemplos de equações algébricas. Por quê? Nós temos letras e números misturados. É uma parte da matemática que chama-se álgebra, ok? Álgebra. Ela não é difícil, tá? Porque sempre na matemática, a letra ela está ali para representar um número que a gente não sabe qual é. É um valor desconhecido, que nós chamamos de variáveis, certo? São as variáveis, ou também muitos autores chamam de incógnitas, ou seja, um valor desconhecido. A letra está ali unicamente para representar isso aí, um valor desconhecido, um valor que a gente não sabe qual é, certinho? Então, não é difícil, a gente quer apenas descobrir este valor. Vamos passar então para as atividades. Então, na primeira atividade, tem lá assim, a área do retângulo corresponde ao produto, a multiplicação da medida da base pela altura da figura, sendo expressa pela fórmula. Então, esta aqui é a fórmula para achar a área de qualquer retângulo. Essa é a fórmula da área. A área é base vezes altura de qualquer retângulo, certo? Então, não é mistério para ninguém. Aí perguntou qual a área do retângulo abaixo, certo? Então, vamos ver o retângulo. Está aí o retângulo. É um retângulo que ele possui 10 centímetros de base e possui 2,5 centímetros de altura, certo? Então, como é que é achar a área de retângulo? Base vezes altura, correto? Então, base vezes altura. É que a gente acha aí. Então, a área, essa aqui é a fórmula, né? Que a área é a base vezes a altura. O que a gente vai fazer, então? Nós vamos substituir. Onde tem a base, nós vamos substituir pelo valor dado, que é 10. Então, no lugar do B, eu vou colocar 10 centímetros.
E no lugar do H, eu vou colocar 2 centímetros, 2,5 centímetros. Quando eu faço a conta, 10 vezes 2,5 dá 25. Por que centímetro ao quadrado? Olha, eu já falei isso com vocês, mas vou voltar a afirmar. Olha, multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, 1 com mais 1, 2. E para vocês guardarem, toda a área, ela sempre será ao quadrado, sempre. Área de qualquer figura, sempre que tiver ao quadrado, a gente está falando de área, sempre, tá bom? Então, a área será sempre ao quadrado, volume será sempre ao cubo, mas a área será sempre ao quadrado, tá bom? Vamos lá para a atividade 2, vamos lá então. Sendo A igual a 4 e B igual a menos 6, encontre o valor numérico das seguintes expressões algébricas. Então, vamos lá, essas são as expressões algébricas, né? Então, a gente vai ver tudo de uma vez, tá? Porque o jeito que eu coloquei aqui fica mais fácil. O que eu fiz? No lugar do A, olha, onde tinha A, eu substituí por 4. Onde tinha B, eu substituí por menos 6. Lembrando de um detalhe, o B, ele é menos 6, ele é negativo. Se ele é negativo, ele tem que vir dentro do parênteses. Por quê? Por causa da regra dos sinais, porque nós vamos multiplicar. Quando a gente multiplica sinais, lembra? Sinais iguais, resultado positivo, sinais diferentes, resultado negativo. Então, mais vezes mais é mais, menos vezes menos é mais, certo? Então, se os sinais forem iguais, o resultado é positivo. Se os sinais forem diferentes, o resultado é negativo. Então, no lugar do A, eu coloquei 4. No lugar do B, eu coloquei menos 6. Ó, tá vendo? No lugar do A, eu coloquei 4. No lugar do B, eu coloquei menos 6. Certinho? Então, ó, no lugar do A, eu coloquei 4. No lugar do B, eu coloquei menos 6. E aqui também, ó, no lugar do A, eu coloquei 4. No lugar do B, eu coloquei menos 6. Lembrando, como é negativo, vem dentro do parênteses. Certinho? E agora? Agora é fazer continha, né? Como é fazer continha, eu vou colocar tudo de uma vez, tá bom? Então, vamos lá. Ó, 3 vezes 4, 12. Né? Olha aqui o detalhe, ó. Mais vezes menos, menos, certo? 5 vezes 6, 30. 12 menos 30, ó. Quando não tem nada na frente do número, é porque ele é o quê? Positivo. Então, você tem 12 e está devendo 30. Sinais diferentes, você faz uma conta de menos e repete o sinal do maior número. Então, você sabe que você está devendo mais do que aquilo que você tem. Então, você faz 30 menos 12, que é 18, só que fica negativo por quê? Porque o maior número é negativo. Então, fica menos 18, certo? Você está devendo 18. Aqui, no B. A ao quadrado é 4 ao quadrado. Então, no lugar do A, eu coloquei 4. E 4 vezes 4 é o quê? 16. Cuidado, não ponha 8, por favor. Não é 4 vezes 2, é 4 elevado ao quadrado. É 4 vezes 4, é o 4 duas vezes. E 4 vezes 4 é 16. Por favor, tá bom? Desculpa a brincadeira. É porque erro muito isso aí. Então, 4 vezes 4, 16. Olha aqui o detalhe que eu falei com vocês, ó. Menos vezes menos é o quê? É mais, tá vendo? E o 6 fica positivo. E 16 mais 6, 22. Aqui, no lugar do A, nós já falamos, né? Então, ó, olha o detalhe aqui, ó. 10 vezes 4, 40. Menos 6 eu repeti, vou fazer passo a passo, tá? Mais 4 vezes 4, ó, 16. Certo? Por que que ficou mais aqui, professora? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Ó, menos vezes menos é o quê? Mais.
3 vezes 6, 18. Então, ficou mais 18. Porque menos vezes menos é mais, sinais iguais positivo. Vamos lá, então? Ó, quando não tem nada na frente do número, ele é o quê? Positivo, ó. Então, mais vezes menos é menos. E 40 vezes 6, né? 6 vezes 4, 24, é 240. Aqui, 5 vezes 16 é 80, mais 18. Então, menos 240, eu somei o que eu tinha de positivo. Ó. 80 mais 18 dá 98. Oi, Jesus amado, hein? Tô boa no negócio aqui, não tô, meninos? Certo? Então, vamos lá. 80 mais 18 dá 98, ó. Certo? Menos 240 mais 98, você já sabe que vai ficar negativo. Por quê? Porque o maior número é negativo, certo? Então, eu estou devendo mais do que aquilo que eu tenho. Então, eu já sei que vai ficar negativo. Negativo de quanto? Faz a conta. 240 menos 98, que dá 142. Negativo por quê? O maior número é negativo. Eu estou devendo mais do que aquilo que eu tenho. Ok? Então, nós vamos passar para a terceira questão. Vamos lá, terceira questão. Vamos lá para a terceira questão. O valor numérico da expressão B mais C vezes H dividido por 2 também é uma fórmula, tá? Para B igual a 5, C igual a 10 e H igual a 6 é... Olha, eu peguei a fórmula, copiei ela aqui. E vamos substituir. Vamos fazer a substituição. No lugar do B, eu vou colocar 15, no lugar do C, 10, no lugar do H, 6. Então, ó, no lugar do B, eu coloquei 15. No lugar do B, eu coloquei 15, ó. No lugar do C, eu coloquei 10. E no lugar do H, eu coloquei 6. Dividido por 2. Por que esse traço dividido está diferente deste aqui? Porque no computador é mais fácil a gente fazer esse aqui, tá bom? O outro demora mais tempo, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Tá dividido por 2 do mesmo jeito. Isso aí, esse traço significa a mesma coisa, tá bom? É tudo igual. Então, vamos lá. Vamos resolver primeiro aquilo que está dentro dos parênteses, do parênteses, né? Então, 15 com mais 10, 25. Ok? Certinho? 25 vezes 6, 150. Dividido por 2. E 150 dividido por 2 é o quê? 75. Foram essas questões que eu passei aí, tá? Para a gente poder iniciar a aprender a substituir valores, coisa que a gente, na maioria dos alunos, já sabem fazer. Muito obrigada, beijo, tá? E a gente vai continuar a aula e depois com monômios, polinômios, aí vai ser a gravação de aula mesmo. Beijos.